Meus olhos percorreram as palavras, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Já li esse versículo muitas vezes. Eu sabia que a vinda de Cristo em carne se referia à sua encarnação. Que reconhecer que Cristo veio em carne significa admitir que ele se tornou humano como nós há 2000 anos. Mas então um pensamento me ocorreu. Será que é isso mesmo que isso significa? Eu não sabia. Acho que eu só tinha presumido que era isso que significava, mas eu precisava ter certeza. Eu tinha que descobrir de verdade. Imediatamente, fui ao site egglitings.org, na versão antiga, porque prefiro o layout antigo. Para encontrar declarações de Ellen White dos pioneiros sobre esse versículo, pesquisei a frase veio em carne, entre aspas, e marquei a opção da Adventist Pioneer Library para incluir os escritos dos pioneiros na minha busca. 170 resultados. Com certeza eu conseguiria encontrar alguma coisa, não? Eventualmente, me deparei com uma declaração de John Logorogue. Ele citou os versículos de 1 João, capítulo 4, e então escreveu: "Note cuidadosamente a escritura acima. Não diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, mas que está vindo em carne. Ou seja, que ele vem pelo seu Espírito e habita em nós." Fiquei chocado. Como eu não percebi isso? Será que negar que Cristo vem em carne significa negar que ele está vindo pelo seu Espírito para viver em nossa carne? As implicações giravam na minha mente. Mas primeiro, se isso for verdade, deveria estar especificado na Bíblia. Eu deveria ser capaz de encontrar isso dentro do contexto do versículo. Então olhei novamente, e lá estava, no versículo seguinte: "Vós sois de Deus, filhinhos, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo." Eu precisava ver o que mais Logorogue escreveu. Ele vem pelo seu Espírito e habita em nós em resposta à nossa fé. Esta, de fato, é a verdade central do Evangelho, em Cristo em vós, a esperança da glória. O tema prático encontrado em todos os escritos da Senhora. White é a necessidade de Cristo como Salvador habitando em nós, se quisermos fazer qualquer progresso no caminho celestial. Para minha surpresa, AT. Jones fez exatamente o mesmo ponto, concordando com Logorogue. Ele escreveu em 1895, o que então poderia mostrar um reinado mais universal da forma de piedade, não apenas sem o poder, mas negando o poder. Pois essa forma de piedade negará que Jesus Cristo veio em carne. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne,
Esse é o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio, não que ele veio no passado, mas que agora veio em minha carne, Cristo em vós. A esperança da glória, Cristo habitando dentro, Deus reinando no reino de Deus que está dentro de você. É isso que isso significa. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e este é o espírito do anticristo. E vós os vencestes, filhinhos, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? É o Deus deste mundo. É Satanás. Maior é ele, Cristo, que está em vós, do que aquele que está no mundo. Minha mente disparou enquanto eu processava o quão significativa era essa percepção. 8 anos atrás, eu havia compreendido que a presença do Espírito Santo era, na verdade, a presença do próprio Jesus. Eu tinha lido como a Bíblia nos diz que o Senhor é esse Espírito, e como o último Adão, que é Jesus, foi feito Espírito vivificante. Eu tinha lido. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, e até agora. Jesus explicou que o Consolador que ele prometeu enviar era ele mesmo. Ele disse aos discípulos: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador", e como Jesus falou sobre esse Consolador. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Ao estudar o capítulo com atenção, eu havia entendido que aquele de quem Jesus disse ele habita convosco era ele mesmo. Pois vi no versículo 25, estas coisas vos tenho dito estando ainda convosco. Portanto, era Jesus quem estava habitando com eles, e, assim, era Jesus quem estaria em vós. O Consolador, percebi, era Jesus, e é por isso que ele disse: "E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós", e, novamente, Jesus disse: "E eu em vós, e eu amarei e me manifestarei a ele". Até mesmo os discípulos entenderam que o Consolador era uma manifestação de Jesus, pois isso foi repetido na pergunta feita a Jesus: "Em como é que te manifestarás a nós?". Eles entenderam que essa manifestação seria Jesus vindo até eles, pois ele disse: "E eu vou e voltarei para vós". Eu tinha visto como a palavra grega para Consolador é essa palavra, e como ela só foi usada 5 vezes na Bíblia. Todas elas por João, incluindo a última vez que ele usou a palavra em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Aqui, ela é traduzida como advogado, mas é a mesma palavra grega parakletos, que significa consolador, e João dá a esse consolador um nome, dizendo que temos um advogado ou consolador. Com o Pai, o nosso Deus eterno e todo-poderoso, e com Jesus Cristo, o justo, o Salvador da humanidade. Toda a minha vida, desde o meu nascimento até o presente momento, me ensinaram e me guiaram a acreditar firmemente que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos conforta e nos ilumina, não era o próprio Jesus, mas sim uma outra pessoa distinta e separada. E depois de muitos anos sendo enganado como cristão, finalmente eu tinha Jesus de volta. A alegria e a paz de saber que as inspirações, o consolo e as convicções do Espírito Santo que eu tinha experimentado por tantos anos não vinham de alguém que eu não conhecia, pois Jesus disse: "Em vós o conheceis". E eu conhecia. Era o próprio Jesus,
Aquele que andou em carne humana e foi tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, mas foi, em todos os pontos, tentado. Como nós somos, porém sem pecado. Ele é quem estava em mim. Ele era quem me convencia dos meus pecados e me dava o poder para vencê-los. Ele é quem me guiava e cuja presença eu sentia queimando dentro de mim. A presença de Jesus esse tempo todo. De fato, Ele é o meu Consolador. E esse era o entendimento que Ellen White também tinha. Pois ela escreveu: "O Salvador é o nosso Consolador, isso eu provei que Ele é." E adoramos a Deus por seu amor maravilhoso ao nos dar Jesus, o Consolador. Ela escreveu sobre Jesus, dizendo: "Em Ele é o Espírito da Verdade, e o Espírito de toda a verdade manifestado em carne, o Filho Divino de Deus." E também escreveu: "Em Ele lhes deu o Espírito Santo, sua presença, como Consolador, para permanecer com eles e ensiná-los." Ellen White acrescentou em 1888: "E Jesus convida a sua própria presença para a sua alma." E 2 anos depois, escreveu: "Em Cristo está retirado apenas dos olhos físicos, mas está tão verdadeiramente presente pelo seu Espírito quanto quando estava visivelmente presente na Terra." Ela podia escrever com confiança: "A concessão do Espírito é a concessão da vida de Cristo. E Ele vem pessoalmente, por meio do seu Espírito Santo, para o meio da sua Igreja." Eu soube, ao ler essas palavras, que o Espírito Santo era a presença pessoal de Jesus na minha vida. Era a sua presença influenciando meus pensamentos e palavras, e me concedendo o poder para vencer a tentação e o pecado e para guardar seus mandamentos. Enquanto eu estava exultante com essa revelação profunda de que os impulsos do Espírito Santo em minha vida eram os impulsos de Jesus, também fiquei triste por só ter aprendido isso depois de ser cristão por 11 anos. E então li nas palavras da irmã White como esse tinha sido o plano de Satanás. A razão pela qual as igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer é que o inimigo trouxe influências de natureza desanimadora para pesar sobre almas trêmulas. Ele procurou afastar Jesus de sua visão como Consolador, como aquele que repreende, que adverte, que os aconselha, dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Que alegria foi saber disso. Se eu pecar, o Consolador e advogado a quem posso recorrer é o meu Salvador, que me perdoará e me ajudará. Eu havia aprendido que o próprio Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o próprio Jesus. Como Paulo escreveu apenas alguns versículos depois, é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. E Ellen White acrescentou: "Os gemidos e os anseios do Espírito são a expressão da intercessão de Cristo em favor do seu povo." Já ouvi muitos cristãos dizerem que o Espírito Santo tem que ser uma pessoa porque ele intercede por nós com gemidos. Você pode se entristecer? Algo que não tem personalidade divina, não é uma pessoa divina? Você não se entristece com uma influência. Você não se entristece com um poder. Mas como é que eles não percebem que essa pessoa é Jesus? É impressionante como, ao longo da Bíblia e dos escritos de Ellen White, o Espírito Santo é a presença de Jesus. Nosso Salvador, mas não apenas Jesus. Pois Jesus falou do Pai que habita em mim. E assim, quando recebemos o Espírito Santo, não é apenas a presença de Jesus, mas também a presença de seu Pai. Como Jesus disse:
Daqueles que recebem o Consolador, viremos a ele e faremos nele morada. WW. Prescott resumiu dizendo: a presença tanto do Pai quanto do Filho nos é concedida por meio do Espírito que habita em nós na vinda do Consolador. Enquanto continuei minha busca, encontrei várias outras declarações dos pioneiros, todas afirmando que negar que Cristo veio em carne significa negar que Cristo veio em nossa carne. Falando sobre Prescott, ele também comentou sobre esses versículos acerca de Cristo vindo em carne e escreveu: agora. Isso não pode significar simplesmente reconhecer que Jesus Cristo esteve aqui e viveu em carne. Os demônios fizeram esse reconhecimento. Demônios aparecem com muitas pessoas, duvidando até mesmo de outros. Eles sabiam que Cristo tinha vindo em carne. A fé que vem pelo Espírito de Deus diz: em Jesus Cristo veio em minha carne. Ele habita em minha carne. Eu o recebi. Esse é o coração e a vida do cristianismo. Aprofundando mais nesse assunto, ele destaca em 1895, e agora, não é todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, mas todo aquele que confessa, que está confessando, que Jesus Cristo veio em sua própria carne. Mas você diz, e isso não pode significar isso. Vamos parar um momento. Todo espírito que faz isso é de Deus. Agora, quando Jesus Cristo estava aqui em carne, toda vez que os demônios o encontravam, eles o reconheciam como Jesus Cristo em carne. Eles diziam: nós te conhecemos, sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Eles eram de Deus? Corresponde a essa ideia dizer que todo aquele que confessou que Jesus Cristo veio, que ele de fato veio? Os demônios confessam exatamente isso, e é exatamente esse tipo de fé que está sendo imposta ao povo agora. Os demônios creem e estremecem, mas eles não creem para a justiça, e crer para a justiça é isso. O Evangelho é em Cristo em vós, a esperança da glória. E todo aquele que está confessando que Cristo veio em carne é aquele que está confessando que Jesus Cristo está nele, a esperança da glória. E esse Espírito é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e esse é o espírito do Anticristo. E não faz diferença onde você o encontra, nem quando você o encontra. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é um opositor. Ele é o Anticristo, e é do espírito que se opõe. E é da própria essência do Anticristo negar esse fato, que é a base, em primeiro lugar, a base geral do cristianismo. E em segundo lugar está a vida e o todo em todos do cristianismo de cada indivíduo. E é que Cristo veio em sua própria carne. E que Jesus Cristo está nele, a esperança da glória. E.J. Wagner também entendeu o que essa escritura significava. Ele escreveu em 1893 na revista periódica Prescott Truffiut que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Observe novamente o tempo presente. Não basta confessar que Jesus Cristo veio em carne. Isso não trará salvação a ninguém. Devemos confessar, com conhecimento positivo, que Jesus está vindo agora mesmo em carne, e então somos de Deus. Cristo veio em carne há 1800 anos, justamente para demonstrar essa possibilidade. Aquilo que ele fez uma vez, ele é capaz de fazer de novo. Aquele que nega a possibilidade de sua vinda agora na carne dos homens. Com isso,
nega a possibilidade de ele ter vindo alguma vez em carne. Foi com esses novos pensamentos que percebi agora como seguir o conselho de João e provar os espíritos, para ver se são de Deus. Antes, eu estava usando o teste errado e, por isso, era fácil ser enganado, e fui enganado por muitos anos. Mas com esse novo entendimento, finalmente soube como provar os espíritos pelo padrão correto, se reconhecem ou não que Cristo veio em nossa própria carne pelo seu espírito. Então, imagine a minha surpresa quando me deparei com 2 Coríntios 13:05, que nos convida a aplicar esse mesmo teste a nós mesmos para examinar se estamos ou não na fé. Eu li: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. E então vi o mesmo padrão para o exame. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. E então, ao estudar a palavra reprovado, descobri que ela se referia a alguém que rejeita a verdade, pois li em 2 Timóteo 3:8, em Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, homens de mente corrupta, reprovados quanto à fé. Portanto, reprovado significava resistir à verdade. E a que verdade eles resistiram? Que Jesus Cristo está em vós, a esperança da glória. Assim sendo, eles eram reprovados quanto à fé, e o mesmo se aplica a qualquer pessoa ou igreja que negue o mesmo. Para as nossas almas, enquanto você ouve a palavra de Deus. Embora fosse conclusivo que os pioneiros ensinavam sobre 1 João 4 e Cristo vindo em carne, isso me deixou curioso sobre Ellen White. Ela comentou sobre esse verso e sobre o que significa confessar que Cristo veio em carne. E então eu encontrei. Ela comentou sim. Encontrei esta declaração no manuscrito 15 de 1894, no parágrafo 23. Ela escreveu: por que pecamos? Não compreendemos a suficiência de Deus. Ele se revelará em nossos corações. Tivemos em nossas lições da escola sabatina que, quando confessamos que Jesus Cristo veio em carne, devemos confessar que ele veio em nossa carne. E lá estava, claro como pode ser, vindo do espírito de profecia. Devemos confessar que ele veio em nossa carne. Então, estava confirmado. Ellen White, os pioneiros e a Bíblia todos testificaram que confessar que Cristo veio em carne significa confessar que ele veio em nossa carne. Ao aplicar essas revelações aos nossos dias, veio à minha mente que o motivo pelo qual muitas pessoas negam a possibilidade de Cristo vir em nossa própria carne é porque acreditam que Jesus está preso no santuário celestial, já que ele não pode estar presente em todos os lugares porque assumiu a nossa natureza humana. Já ouvi muitas vezes essa ideia de que Jesus não pode estar presente em todos os lugares, expressa tanto por cristãos evangélicos quanto por adventistas do sétimo dia. Se Cristo não fosse também divino, esse raciocínio até poderia fazer sentido. No entanto, Jesus não é apenas humano, ele também é divino. E fez sentido para mim que, mesmo estando fisicamente no santuário celestial, Jesus ainda é capaz, pelas capacidades de sua natureza divina, de habitar simultaneamente com seu povo aqui na Terra. Ellen White escreveu sobre isso, dizendo que Cristo vem em sua natureza divina. Ela esclarece, e enquanto Jesus ministra no santuário acima, ele ainda é, por seu espírito, o ministro da Igreja na Terra.
Ele está retirado dos olhos humanos, mas sua promessa de despedida se cumpre. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é assim que Jesus Cristo pode estar tanto no céu quanto presente em seu povo. Sua pessoa ou forma humana está no céu, mas por sua natureza divina, ele está tão presente conosco agora por meio de seu Espírito quanto quando andou na terra. Ellen White destacou exatamente esse ponto em 1890, quando escreveu: "Em Cristo está retirado apenas dos olhos humanos, mas está tão verdadeiramente presente por seu Espírito quanto quando estava visivelmente presente na terra." Que coisa linda é essa! Que o verdadeiro Filho Divino de Deus e também seu Pai estão presentes com o crente. Muitos perguntam como isso é possível. Só posso responder: se você consegue compreender a divindade, então pode se arriscar a dizer. Até Judas perguntou: como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Tudo o que podemos afirmar com certeza é que ele permanece em nós pelo Espírito que nos foi dado. Se Cristo habita em nós pelo Espírito, então somente aquele que pode explicar a natureza do Espírito pode se arriscar a explicar esse mistério. E um mistério continuará sendo, pois o agente operante não foi revelado à vista. E nenhum raciocínio humano, nem mesmo do homem mais erudito, pode definir as operações do Espírito Santo sobre as mentes e os caracteres humanos. E assim Ellen White conclui: em um método preciso pelo qual é concedido e sustentado está além do poder da filosofia humana para explicar. É o mistério da piedade. No entanto, os discípulos também se perguntavam como Cristo poderia estar com eles e ainda assim ser invisível. O fato de Cristo manifestar-se a eles e, ao mesmo tempo, ser invisível para o mundo era um mistério para os discípulos. Eles não conseguiam compreender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando na manifestação exterior e visível. Eles não conseguiam compreender o fato de que poderiam ter a presença de Cristo com eles e, ainda assim, ele ser invisível para o mundo. Eles não entendiam o significado de uma manifestação espiritual. E assim percebi que pensar no Consolador, o Espírito Santo, como uma manifestação espiritual da presença de Cristo é uma boa maneira de encarar isso. Ellen White trouxe algumas percepções sobre a onipresença de Cristo ao delinear as diferenças entre a natureza humana de Cristo e sua natureza divina. Ela escreveu: limitado pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Portanto, era totalmente para o benefício deles que ele os deixasse, fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. Aqui ela afirma que a natureza humana de Jesus não podia estar em todos os lugares pessoalmente, e isso faz sentido porque sabemos que, como humanos, não temos essa capacidade. Mas então Ellen White continua explicando como Jesus, portanto, pode estar presente em todos os lugares. Ainda falando de Cristo, ela acrescenta: o Espírito Santo é Ele mesmo. Ou seja, o Espírito Santo é Jesus, mas o Espírito Santo é Jesus despojado da personalidade da humanidade independente dela. Portanto, o Espírito Santo ainda é o próprio Jesus, mas é Jesus despojado ou independente de sua forma humana. E é por isso que ela acrescenta que, somente dessa forma, ele poderia se representar como presente em todos os lugares por meio de seu Espírito Santo como onipresente. E.J. Waggoner chamou o Espírito de Cristo de sua própria presença pessoal e acrescentou: pelo Espírito, ele pode habitar em cada homem na terra, se eles permitirem, e que isso era algo que Jesus em carne não podia fazer. Outra forma de expressar isso, ou de dizer isso de uma maneira mais clara, seria afirmar que a natureza divina e inerente de Jesus Cristo poderia operar na terceira pessoa, de forma completamente independente de sua forma humana e terrena. E é exatamente isso que a irmã White,
em suas escrituras, quis verdadeiramente dizer ao se referir à poderosa e influente agência da terceira pessoa da Santíssima Trindade, da divindade, que atua de maneira tão significativa. O Espírito Santo é o próprio Jesus, mas é Jesus despojado da personalidade da humanidade independente dela. E é assim que, pela natureza divina de Jesus operando na terceira pessoa independentemente de sua forma humana no santuário celestial, ele é capaz de ser onipresente e vir pessoalmente, por meio de seu Espírito Santo, ao meio de sua igreja. E.J. Waggoner também escreveu que, embora Cristo tenha subido ao céu e esteja à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes sujeitos a ele, ainda assim ele permanece com os homens. E ele concluiu, em todo espírito que não confessa que Cristo veio, não que veio, mas que agora está vindo, não é de Deus. É sempre agora. E quando confessamos esse fato de que Jesus Cristo se identifica conosco em nossa pecaminosidade, ele também nos confessa diante do Pai em sua justiça, e somos um com ele. 10 vezes, o Espírito Santo é mencionado como a terceira pessoa da divindade, pelo menos 10 vezes em João 16. Deixe-me mostrar isso para você. Então, não estamos falando de alguma força vaga. Estamos falando da terceira pessoa da divindade, tão real como pessoa quanto o Pai e o Filho. E assim, quando as pessoas insistem que o Espírito Santo é uma terceira pessoa ou um terceiro indivíduo que vem habitar nelas e que o Espírito Santo não é Jesus porque Jesus não pode ser onipresente, elas estão pensando que o Espírito Santo é outra pessoa completamente diferente. Quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa divina da divindade que existiu com o Pai e o Filho desde a eternidade E assim, o motivo pelo qual as pessoas insistem que o Espírito Santo é uma terceira pessoa ou um terceiro indivíduo que vem habitar nelas é porque elas não entendem que o Espírito Santo é Cristo vindo até elas em sua natureza divina. Elas pensam que o Espírito Santo é uma pessoa completamente diferente, uma terceira pessoa que não é Jesus de forma alguma. O Espírito Santo é um dos membros da Trindade que às vezes é deixado de lado, mas é o Espírito quem realmente. E assim, eles concluem que o habitar do Espírito Santo não é o habitar da presença de Jesus. Esta é exatamente a enganação contra a qual João nos alertou, falando daqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Foi isso que Deus orientou João a chamar de espírito do Anticristo. Novamente, em 2 João 1:7, ele acrescentou porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o Anticristo. O conceito do Espírito Santo como uma terceira pessoa distinta do Pai e do Filho foi solidificado no Concílio de Constantinopla em 381. E, embora a ideia de um Espírito de Deus estivesse presente no Antigo Testamento, a doutrina formal do Espírito Santo como uma pessoa divina distinta dentro da Trindade foi desenvolvida no século IV. E quando olhamos para as ações do Anticristo, lá no século IV, no Concílio de Constantinopla, podemos verificar esse fato. Foi aqui, em 381 d.C., que a Igreja Católica acrescentou uma nova doutrina que definia a natureza do Espírito Santo como uma terceira pessoa divina, dizendo, e cito, o Espírito Santo, o Senhor é doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho juntos é adorado e glorificado. A Wikipédia acrescenta na frase seguinte: a doutrina da divindade e personalidade do Espírito Santo foi desenvolvida por Atanásio nas últimas décadas de sua vida. E quem foi Atanásio? Atanásio de Alexandria foi um bispo do que viria a se tornar a Igreja Católica. Na verdade,
Atanásio é considerado um dos 4 grandes doutores orientais da Igreja na Igreja Católica e foi venerado como santo na Igreja Católica. Ele é considerado um pai da Igreja e o principal defensor do Trinitarismo, que é a doutrina das doutrinas que nega que Cristo veio em nossa carne ao ensinar a todo mundo cristão que o Espírito Santo não é Jesus habitando em nós, mas sim outra pessoa completamente diferente. Ellen White acreditava exatamente no oposto quando escreveu: "E não é seguro absorver o espírito de outro. Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo." Deus, o Pai, está no céu. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Então, quem está operando no mundo hoje? A terceira pessoa da divindade, Deus, o Espírito Santo. É por isso que João pôde identificar de forma tão precisa a origem dessa doutrina que nega que Cristo veio em carne como sendo o espírito do anticristo, porque foi exatamente de lá que ela veio, da Igreja Católica Romana, o anticristo. Hoje, todo mundo cristão bebeu desse vinho, dessa doutrina corrompida e pervertida sobre o Espírito Santo. Ele não é uma coisa. Eu ouço pessoas dizendo, eu quero isso. Ele é uma pessoa. Até mesmo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, no entanto, só adotou oficialmente essa doutrina no ano de 1980, quando consagrou a doutrina da Trindade em suas crenças fundamentais, identificando o Espírito Santo como uma das pessoas coeternas, em comum com os católicos. Fiquei um pouco surpreso ao ver que eles afirmaram isso sem nenhum constrangimento, quando o Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral declarou ousadamente, com relação à sua doutrina de Deus, os adventistas do sétimo dia estão em harmonia com as grandes declarações credais da cristandade, incluindo o Credo dos Apóstolos, Nicéia 325, e a definição adicional de fé sobre o Espírito Santo alcançada em Constantinopla 381. Fiquei surpreso ao ver a Igreja Adventista fazer tal admissão de que estavam em harmonia com uma formulação da doutrina de Deus estabelecida nesses concílios católicos. Em um documento intitulado Tanta Coisa em Comum, em documentos de interesse nas conversas entre o Conselho Mundial de Igrejas e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não deixaram dúvidas quanto aos pontos que tinham em comum. Eles escreveram em as igrejas membros do Conselho Mundial de Igrejas e os Adventistas do Sétimo Dia estão de acordo quanto aos artigos fundamentais da fé cristã, conforme estabelecido nos 3 antigos símbolos da Igreja, o apostólico, o niceno-constantinopolitano e o atanasiano. Ou seja, os adventistas do sétimo dia, juntamente com o Conselho Mundial de Igrejas, estão de acordo quanto à doutrina do Espírito Santo formulada nos concílios de Nicéia e também de Constantinopla, onde o Espírito Santo foi declarado como uma pessoa individual, assim como o Pai e o Filho. Temos a expressão o Espírito Eterno. Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Como eu poderia não ficar de coração partido ao ver a igreja que Deus levantou a adotar como crença fundamental exatamente a mesma posição? Eles então concluem, em esse acordo se expressa na aceitação irrestrita da doutrina da Trindade. Pergunta: nossa igreja cometeu um erro ao abandonar a posição de Ellen White dos primeiros sobre Deus para adotar a posição católica da Trindade? De jeito nenhum. A natureza trinitária de Deus não é uma posição católica. Ninguém pensa que existem 3 deuses, mas sim um único Deus em 3 pessoas. Então, são 3 pessoas distintas, um só Deus. Pai, Filho e Espírito em um Deus. Há um só Deus expresso em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai,
Filho e Espírito Santo. Então, vemos aqui que uma das marcas identificadoras de uma igreja falsa são aquelas pessoas que acrescentam ou tiram algo da lei dos 10 mandamentos de Deus. Você concorda com isso? Quando diz no primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, Deus ali é Elohim, está no plural. Então, até mesmo nos 10 mandamentos, Deus está dizendo. É quase como se Deus estivesse dizendo, nós somos o Senhor teu Deus. Você concorda com isso? O que então eu poderia concluir logicamente, exceto que, quando os adventistas oficialmente abraçaram a doutrina da Trindade em 1980, o espírito do anticristo se tornou o espírito da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deveria eu ter ficado surpreso, então, que a primeira revista publicada durante a Conferência Geral de 1980, na capa, anunciava o tema da Conferência Geral pelo seu espírito? Para a denominação alinhar-se com a doutrina de Roma era beber o vinho da Babilônia. E ao tornar essa doutrina uma crença fundamental da denominação naquele mesmo ano, ela começou oficialmente a forçar seus membros a beberem aquele vinho ou seriam desassociados. Daniel era sábio o suficiente para saber que aquele vinho contaminaria sua mente. A Bíblia nos diz que não é adequado que os reis bebam vinho, para que não bebam e se esqueçam da lei. Uau! Então, isso é Provérbios 31, 4, 5. Então, a razão pela qual sabemos que a mensagem do segundo anjo está diretamente relacionada à lei de Deus é porque a Babilônia está tentando dar ao mundo esse cálice que faz com que digam: não tem problema ignorar a lei de Deus. E se você tiver essa mentalidade, não estará apto para o reino dos céus. O conhecido ministro adventista, R.F. Cottrell, escreveu na Review and Herald de 1869, em aderir à doutrina da Trindade não é tanto uma evidência de má intenção, mas sim de embriaguez com aquele vinho do qual todas as nações beberam. Bem, quase me parece que, um espírito impuro tomou conta da nossa hierarquia. E há um espírito de dominação que sente prazer, quase, em querer seu poder e pisotear as consciências dos membros, sabendo que podem sair impunes porque o sistema é tão manipulado que os membros já não têm voz. E esse espírito maligno, essa é uma maldição sobre a nossa igreja. Se a falsa doutrina é representada pelo vinho da Babilônia, então quantas falsas doutrinas eu preciso servir? Quantas falsas doutrinas uma igreja precisa servir para ser Babilônia? Tudo que você precisa é que sua igreja oficialmente abrace uma falsa doutrina, e isso já te faz Babilônia. Agora, mas me escute. Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente acredita em uma trindade, mas você tem antitrinitarianos dizendo que a doutrina da trindade faz parte do vinho da Babilônia, me deixe te fazer uma pergunta. O que isso faz da igreja? O que isso faz da igreja? Se a igreja está oficialmente ensinando doutrinas que pertencem à Babilônia, isso faz da igreja Babilônia. Ponto final. E a Bíblia diz: Deus ordena, saia de Babilônia. Não, você não pode ficar lá dentro e tentar reformá-la por dentro. Se a igreja é Babilônia, Babilônia não pode ser reformada. Então você tem que sair. Deus, o Espírito Santo, o terceiro membro da divindade. Só porque você foi um pioneiro não significa que você era infalível. O progresso sobre a divindade acontece que também coincide com o período pós-1888, quando estávamos recebendo tanta luz. O fato de que a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com toda a cristandade, está abrigando o espírito do anticristo e o ensinamento que nega que Cristo veio em carne não é algo que eu possa levar levianamente. Satanás roubou Jesus do povo e eles nem sabem disso. Quem vai contar para eles?
Quem vai dizer a eles que o Consolador deles é Jesus? O destino de almas está em jogo, incluindo o meu e o seu. Os adventistas do sétimo dia nem sempre entenderam que negar que Cristo veio em carne significava negar que Cristo veio em nossa carne. J.N. Logorov compartilha um pouco de sua própria experiência. Ele escreve, e agora leio outro texto, 1 João 4, 1, 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Eu costumava acreditar que isso significava que esses falsos espíritos tinham que reconhecer a encarnação de Cristo, mas agradeço a Deus porque há uma luz maior chegando até nós, e agora acredito que isso significa confessar que Jesus Cristo veio em nossa carne. É exatamente assim que devemos vencer, por Jesus Cristo em nossa carne. Como o texto diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E isso foi uma nova revelação para Logorov, e também foi uma nova revelação para mim. Ele também levantou um ponto importante. Só podemos vencer o pecado através do poder habitante de Jesus Cristo. Pedro diz, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Como escapamos da corrupção deste mundo? Participando da natureza divina. Como então podemos negar a presença de Cristo quando Ele vem em sua natureza divina e ainda esperar apropriar-nos de seu poder divino para vencer o pecado? E então me dei conta de que, enquanto os judeus rejeitaram Cristo em sua natureza humana, hoje, toda a denominação cristã rejeitou Cristo ao Ele vir até nós em sua natureza divina. Que apostasia predominante! Quão astuto é Satanás ao imbuir todo o mundo cristão com seu próprio espírito, o espírito do anticristo, chegando até a convencer os cristãos de que são seguidores de Cristo enquanto negam o próprio Cristo. E tudo isso como se Deus nunca tivesse alertado seu povo sobre receber outro Jesus ou outro Espírito. O que encontro nas Escrituras é que é Jesus quem está em nós, e não alguma terceira pessoa separada de Jesus. Em João 14, Jesus disse, e eu virei a ele e me manifestarei a ele. Ao conversar com um dos evangelistas mais conhecidos da Igreja Adventista do sétimo dia sobre esse assunto, me disseram que, se eu acredito que o Espírito Santo é a presença de Jesus em mim, e ele acredita que Jesus está agindo nele através de outra pessoa, ambos acreditamos que é Jesus quem está realizando a obra, e que a diferença de pontos de vista é apenas uma questão de semântica. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Semântica? Ficou claro para mim que ele não entendia o assunto nem sua verdadeira importância. E, para ser sincero, naquele momento, Deus também tinha mais para me mostrar, e foi o que ele fez alguns anos depois, quando me mostrou que o habitar de Cristo está ligado à recepção da justiça de Cristo, pela qual somos salvos. No livro de 2 Coríntios, Paulo fala do ministério do Espírito como o ministério da justiça. Ou seja, a maneira como a justiça nos é administrada é através do Espírito. Se isso for verdade, então existe um vínculo inseparável entre receber o Espírito Santo e receber a justiça de Cristo, algo sobre o qual E.J. Wagoner escreveu extensivamente. Em 1891, Wagoner escreveu: Como obtemos a justiça de Cristo? Não podemos separar a justiça de Cristo do próprio Cristo.
Portanto, para que os homens obtenham a justiça de Cristo, eles precisam ter a vida de Cristo. E Ellen White já disse, a transmissão do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Portanto, só podemos ter a justiça de Cristo quando temos Cristo. Ian Jones expandiu esse pensamento em 1893, dizendo: então você não vê como a justiça de Deus e o Espírito Santo andam de mãos dadas? Não é possível separar os dois, eles pertencem um ao outro. Ora, olhe só. Gálatas 4:5. Ele veio para remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. E ele conclui, e então eu digo, você não vê que é impossível separar a justiça de Deus do Espírito Santo? E.J. Wagoner escreveu que a posse do Espírito mostra que temos direito à herança porque o Espírito traz a justiça. E seu livro Gladys Jeans, ele escreveu, qual é a justiça que o Espírito traz? É a justiça da lei. E A.T. Jones concordou quando disse, nossa única base de esperança está na justiça de Cristo imputada a nós, e naquela realizada em nós por seu Espírito Santo. Naturalmente, eu me perguntei, e já que a justiça de Cristo e o próprio Cristo não podem ser separados, será que aqueles que creem na doutrina da Trindade, que nega que Cristo veio em nossa carne, também estão, sem saber, rejeitando a justiça de Cristo? Ellen White escreveu, por meio da obra do Espírito Santo, a santificação da verdade, o crente se torna apto para os átrios do céu, pois Cristo trabalha em nós e sua justiça está sobre nós. Então, lá estava de novo. Por meio da obra do Espírito Santo, a justiça de Cristo está sobre nós. Isso não era uma questão de mera semântica. Receber a justiça de Cristo é imperativo para a salvação. E se a justiça de Cristo não pode ser separada dele mesmo, então, ao rejeitar o Espírito Santo habitando em nós como sendo o próprio Cristo habitando em nós, percebo que a maioria dos cristãos estava rejeitando a justiça de Cristo. W. Prescott fez o mesmo ponto em 1896, escrevendo que a salvação não é algo que Cristo nos traz e nos dá separado dele mesmo. A salvação é simplesmente o próprio Cristo, e não há salvação exceto ao receber o próprio Cristo. Temos exatamente tanta salvação quanto temos de Cristo. Estamos salvos apenas na medida em que temos o Salvador, e é por ele vir dessa forma e habitar em nós que temos salvação. A justiça não pode ser recebida separada dele, e temos exatamente tanta justiça quanto temos de Cristo, e nada mais. A menos que ele seja o Cristo habitando em nós, o Salvador que está em nós, não há justiça em nós. Não podemos separar nenhuma dessas coisas do próprio Cristo. Que pensamento solene! Se Cristo não está em nós, a justiça de Cristo não está em nós. Que Deus tenha misericórdia daqueles que acreditam que o Espírito Santo não é Cristo neles, mas alguma terceira pessoa divina. Pois, se não tem Cristo em si, de quem é a justiça que possuem? O outro mensageiro de 1888, A.T. Jones, escreveu e recebemos a promessa do Espírito pela fé, mas o que há atrás? O Espírito de Deus. E quando temos isso, Cristo habita no coração. Então é o Espírito Santo que traz a presença pessoal de Jesus Cristo, e ao trazer sua presença pessoal para nós, ele traz a si mesmo.
E então, A.T. Jones concluiu: e é isso que precisamos ter para ter a presença de Cristo, para ter a justiça de Cristo, para que possamos receber a chuva serodia, para que possamos dar o alto clamor. Eu já tinha ouvido a frase justiça pela fé inúmeras vezes na Igreja Adventista. Eu já tinha ouvido tudo sobre 1888 e sobre a rejeição da justiça pela fé pela Igreja, e que por causa disso, Jesus ainda não voltou. Vimos que a mensagem do terceiro anjo nada mais é do que a justificação pela fé em sua essência. No entanto, aqui estamos em 2025, em uma situação pior do que a Igreja estava em 1888, e ainda assim culpados pelo mesmo pecado em rejeitar a justiça de Cristo. Não permitamos que ninguém, em nenhum momento, nos afaste das verdades bíblicas consagradas pelo tempo e sólidas como rocha, nas quais nós, como adventistas do sétimo dia, cremos. Não se deixe tentar mudar nem um pouco, a menos que você leia assim diz o Senhor. Eu pude perceber que Jesus não está esperando uma igreja perfeita para voltar, nem está esperando que a igreja adventista do sétimo dia se conserte, e tampouco ele a consertará contra a vontade dela. A igreja pela qual Jesus voltará é composta por aqueles em quem Jesus habita, aqueles que não negaram que Cristo veio em sua própria carne. A igreja de Laodiceia, uma comunidade que se tornou complacente e morna em sua fé, ele dirige uma mensagem de amor e advertência, dizendo: eis que estou à porta do seu coração e bato com persistência. Se alguém, em meio às distrações da vida, ouvir atentamente a minha voz, que ecoa com ternura e convite, e decidir abrir a porta da sua alma, eu, o Senhor, entrarei em sua casa, estabelecendo uma comunhão profunda. Cearei com ele, partilhando uma refeição íntima e significativa, e ele comigo, desfrutando da minha presença e do meu amor incondicional. Jesus, com seu amor infinito e sua paciência divina, deseja ardentemente entrar na vida de qualquer pessoa que, com um coração receptivo, ouça sua voz e responda ao seu chamado, estabelecendo um relacionamento pessoal e transformador. Ele, pelo seu Espírito, está batendo no coração dos indivíduos. Mas por que ele está do lado de fora? Por que a igreja de Laodiceia não o deixa entrar? Já ouvi ministros se gabarem de serem a igreja de Laodiceia, mas será que eles são tão cegos a ponto de não entenderem que a igreja de Laodiceia está perdida, a menos que se arrependa e deixe Jesus entrar? Eu te vomitarei da minha boca, disse Jesus. E aqueles que recebem Jesus quando ele vem a eles em sua natureza divina, ele diz: e ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como a igreja de Laodiceia pode vencer? E.J. Wagoner tinha algo a dizer sobre isso. Ele cita João: em todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E então Wagoner conclui: nós vencemos o anticristo somente tendo Cristo em nós.